Escroto, canalha e oportunista. O Felca? Não, o Felca não. Tô falando da esquerda. Esquerda que se aproveitou de uma denúncia justa feita por ele sobre combate à adultização, sexualização de crianças e adolescentes. Pauta que convenhamos que há anos pessoas estão denunciando isso, mas agora é muito grave o que está acontecendo. Engraçado, né? Porque essa pauta não era da extrema-direita, dos cristãos, pauta religiosa, e agora todo mundo começou a falar a respeito disso. Vamos ver o que está acontecendo? Em 2023 foi lançado o filme O Som da Liberdade. E como que a mídia divulgou? Mobilização de evangélicos e bolsonaristas para filme ser líder de bilheteria no Brasil. Mas afinal de contas, Nicolas, esse filme era sobre o quê? Pois é sobre exatamente o tema que todos agora estão dizendo que estão preocupados em combater, que é a exploração sexual infantil. Ou seja, há pouco tempo atrás, se você mobilizasse as pessoas para poder voltar sua atenção para o tema de exploração sexual, você era taxado disso aqui. A esquerda e a mídia não somente tentaram taxar o filme, como também promover o cancelamento dele, que basicamente o filme era um delírio oriundo da extrema-direita. Lá no Congresso, quando a esquerda teve a oportunidade de tomar mais uma medida, porque para mim qualquer medida contra pedófilo é válida. Daí 85 votaram contra a castração química para pedófilos. Janones votou não para a castração química. O PSOL inteiro votou não também. E o PT, maioria esmagadora, também vota não. Daí vem uma outra proposta para poder aumentar pena para crimes hediondos. Isso inclui estupro de vulnerável, pedofilia. O PT e o PSOL votam contra mais uma medida para poder também punir pedófilos. Ah, Nicolas, mas aumentar pena para criminosos não resolve. Tá bom, aí vocês pedem 17 anos de cadeia para uma mulher que escreveu com batom uma estátua Perdeu o Mané. Vai enganar outro. Até mesmo porque eu duvido, se a gente fizesse uma nova constituinte e colocasse prisão perpétua para crime, por exemplo, de pedofilia, eu duvido que a esquerda seria favorável. Até hoje, o Lula não criou o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, mesmo depois da lei ser aprovada no Congresso Nacional. Quando a Damares denunciou o que estava acontecendo na Ilha do Marajó, vários políticos, artistas de esquerda zombaram da cara dela e inclusive pediram a cassação do mandato dela. Todos esses aqui da esquerda não assinaram a CPI, que era para investigar os casos de abuso sexual, exploração sexual na Ilha de Marajó. Na época eu fiz vídeo, arrecadei recursos, e sabe o que o Ministério dos Direitos Humanos fez? Rebateu fake news. Calma, vamos lá, que pior assim, e muito. A Antônia Fontinelli, ano passado, denunciou o mesmo influenciador Ítalo Santos, que agora está aí em voga. E o que a justiça fez? Pediu a remoção do vídeo, porque sobre acusações que ele estava, entre aspas, a Globo colocou aqui, sexualiza a criança. E pior, ele acionou a Fontinelli pela prática de 3 crimes. Ela teve ainda que pagar multa para a justiça por conta da mesma denúncia que está sendo feita agora. Daí, agora, depois desse vídeo, o que o governo do Lula faz? Bem rápido. Aumento de pena para pedófilo? Não. Castração química? Não. Botar pedófilo na cadeia? Não. Agora, se aproveitar de uma pauta legítima para poder criar uma lei que vai censurar a internet, aí sim. Na mesma hora, o governo do PT enviou um projeto para regulamentar as redes sociais. Até o momento, tem mais de 30 projetos de lei para poder regulamentar as redes sociais. E um total de 0 para poder punir pedófilo. É tão descarada a tara desse governo para usar qualquer pauta para poder censurar a internet, de que esse projeto que eles vão enviar para o Congresso prevê a suspensão provisória da rede social do cara antes de qualquer decisão judicial. Ou seja, a pessoa vai lá e denuncia, não é o post dela que cai, não. É a rede social dela inteira. E o problema disso é que as plataformas vão simplesmente automatizar a derrubada de contas, porque afinal, são milhões de conteúdos postados todos os dias. É impossível verificar todos. E daí basta eu denunciar aquilo que eu quero que derrube, fazer um monte de gente lá e denunciar e pronto, derrubado. E sabe quem vai analisar se derruba ou não a rede social? O Ministério da Justiça, do PT. Ou seja, numa canetada o governo decide derrubar ou não as suas redes sociais, baseado em denúncia de qualquer pessoa. E deixa aqui eu refrescar a sua memória para poder te lembrar quem é a turma que está dizendo que tem que fazer isso tudo nas redes sociais para poder proteger crianças e adolescentes. A mesma turma que defendeu a arte de crianças fazendo uma performance com um homem pelado.
Criança tocando a mão, o pé e o tornozelo desse homem que está deitado no chão, nu. O artista estava representando a performance La Bête. É a mesma turma que quando a conservadora, cristã, Dona Regina, falou isso daqui. A senhora me falava agora, a senhora não é bem a favor, por quê? Me explica. Eu não sou contra a arte que foi exposta, mas sou contra a exposição da criança ali daquela forma. Mesmo tendo lá o aviso, que tinha, né, a placa para os pais e tal, sim, mesmo tendo esse aviso de cautela. Eu sou contra essa mãe que levou a criança lá, porque a mãe, tudo bem, um adulto, né, tudo bem. Mas a criança, eu acho que... Será que foi preparada essa criança? André, para você, o que você acha isso aí? O que você acha, André? A reação dela foi essa e o pior foi o que ela falou e defendeu. A exposição é uma coisa absolutamente delicada, a performance dele, um trabalho extremamente delicado. Não tinha nada de violento ou de pornográfico, entende? Há uma distorção muito grave do que houve ali, tomando proporções inacreditáveis. É terrível que um corpo nu seja um choque, inclusive para um brasileiro. É criança. É a mesma turma que defende esse tipo de funk dentro de escola. É a mesma turma que diz que uma apresentação chamada Cavalo Tarado para crianças, gastando 50 mil reais de dinheiro público, é arte. É a mesma turma que defende isso daqui, crianças em paradas LGBT. A mesmíssima turma que quer me botar na cadeia porque eu botei uma peruca, mas que quando abraça uma condenada por estupro, por matar um menino, mas que era trans, aí tudo bem. É a mesma turma que diz que agora está defendendo crianças e adolescentes, mas que lançou um livro para crianças e adolescentes que tinha lá uma brincadeira chamada Casa, Mata ou Trepa e colocou aqui o nome do Kid Bengala, que é um ator pornô. E nem adianta dizer de que não era o meu público, é mentira o que você está dizendo, porque eu tenho provas. Tá tudo aqui explicadinho no dossiê Felipe Neto, tudo o que você precisa saber. Assista aí para quem esse livro estava sendo vendido com uma brincadeira Casa, Mata ou Trepa que tinha um ator pornô no meio. Só fazer um canal para adulto ou para criança? Bom, eu hoje faço mais para o público jovem. Eu hoje atraio mais o público jovem, mais na sua faixa etária, e é o público que mais me deixa feliz de fazer, cara. Porque eu adoro o público adulto, mas o público infantil, ele tem uma inocência e uma vontade de se divertir diferente do adulto. E eu fico mais feliz fazendo para o público mais jovem. A mesma turma que diz isso daqui sobre pedofilia. Envolvendo os pedófilos que sofrem de um transtorno. Isabela, há muito preconceito com relação a isso, porque é um tipo de crime que nos enoja muito como sociedade, né? Mas fato é que é uma doença, não tem cura, mas tem tratamento. A pedofilia é uma doença crônica que não tem cura. Os médicos até fazem uma comparação com a diabetes e com o alcoolismo, que exigem cuidado redobrado e tratamento por muito tempo. A estratégia desse pessoal é esse daqui. Primeiro dizem que é doença para não dizer que é crime. Depois tornam um crime dizer que é doença. A lógica desse pessoal é que um pedófilo não pode ir pra cadeia porque não é crime, é doença. Mas se você falar que pedofilia é crime, você se torna um criminoso e deve ir pra cadeia. Inclusive, a mesma turma que se utilizou de uma frase infeliz do Bolsonaro, de que pintou um clima, para poder dizer que é contra a pedofilia. Mas essa mesma pessoa foi presa por estuprar uma menina de 12 anos. Esse daqui foi o cara responsável por fazer esse crime aí. Esse outro aqui, que é militante LGBT, comunista, tentou fazer sexo oral com uma criança de 13 anos de idade. Aí ele aqui, agora na foto. Mesma turma que diz que amor não tem gênero, religião, sexualidade, cor e, pelo visto, nem idade para eles, né? Porque ele mesmo foi investigado, indiciado e preso por estupro. Mas espera aí, eu não tô querendo dizer que esse crime é exclusivo somente da esquerda. Até mesmo porque esse tipo de crime pode ser cometido por qualquer pessoa. Pastor, padre, pai de santo, mulher,
professor, líder religioso, enfim. Agora, o combate a esse crime não é todo mundo que quer combater, não. Mas combater de verdade e não somente entregar essa responsabilidade de cuidar dos filhos, que é do pai, para a plataforma. E é exatamente isso que eu elaborei, porque eu sei que tem que ter um conjunto de atitudes para poder combater isso de forma séria. Ou seja, além de acrescentar uma pena, incluindo um artigo no ECA, punindo de 4 a 8 anos quem de fato produzir, dirigir, fotografar, filmar e tudo isso aqui que envolve exposição de criança, adolescente ou adultize, paga isso daqui de pena, vai para cadeia. Além da prisão, faz com que o poder público promova campanhas de conscientização, faz com que a plataforma ofereça ferramentas para que os pais configurem para poder ajudar e proteger os seus filhos e, principalmente, faz com que as plataformas sejam responsabilizadas caso depois da notificação do Ministério Público, da autoridade, não tome as medidas cabíveis para poder derrubar o perfil, derrubar o conteúdo e realmente impedir com que esse criminoso continue na internet. Agora, tanto o projeto que o PT vai mandar, quanto o 2628, que está aí para poder ser votado semana que vem também, não fala nada sobre punir o pedófilo criminalmente. Nada. O que tem é o Estado regulamentando absolutamente tudo, incluindo o conteúdo aqui ofensivo, ele independe de ordem judicial, que era o mesmo problema do projeto lá que eu disse do Lula. Ainda tem muitos outros problemas que eu não vou ficar esticando aqui. Mas do jeito que está hoje, é impossível votar esse projeto. Porque está mais do que claro que eles querem fazer de tudo para poder regulamentar a internet e vão usar qualquer coisa para isso. Ah, Neymar machucou o joelho, vamos regulamentar a internet. Ou seja, são diversas ações que precisam ser tomadas e o que não dá para fazer é vender uma narrativa mentirosa usando uma pauta genuína para poder prometer para as pessoas que basta fazer isso, que vai acabar com o problema de abuso sexual contra crianças online. Agora, isso é um dado assustador. Familiares e conhecidos são responsáveis por 68% dos casos de violência sexual contra crianças no Brasil. O que isso quer dizer? De que várias ações precisam ser tomadas, mas a principal, de fato, está na família. E é claro, cada família tem a sua realidade, seja financeira, seja de tempo, isso aí todo mundo sabe. Mas se você não consegue tomar conta daquilo que seu filho vê, escuta em um celular, tem uma notícia para te dar. Você não é pai e nem mãe. E daí você vai transferir essa responsabilidade para o Estado, até mesmo para uma empresa? Tá de sacanagem, né? Esse é o caminho mais fácil, mas também o caminho mais totalitário. Porque daí o Estado vai tomar conta de tudo. Se ele toma conta do seu filho, o que mais ele não vai tomar conta? Agora, escolhas fáceis, qualquer um faz. Agora, cuidar dos filhos realmente é uma tarefa difícil. Mas se você tomasse algumas medidas de prevenção, como por exemplo, não deixar o seu filho, a sua filha ir dormir na casa dos outros, principalmente de familiares, supervisionar o seu filho, conversar, dialogar, preservar a sua intimidade para que ele não veja você nu, isso impedisse, ou ao menos reduziria e muito, a chance dele sofrer e ser vítima de um crime horrendo, como por exemplo o estupro de vulnerável, você não faria? Ou seja, todo mundo sabe que não é fácil cuidar de uma criança. Mas a omissão e a falta de cuidado dos pais em cuidar das suas crianças que está fazendo com que elas fiquem expostas a todos esses tipos de criminosos. Enfim, vão excluir a família dessa equação, vão simplesmente dizer que, de fato, deixa ela de lado e joga tudo para o Estado. E a família? Fica onde nessa história? E sem falar que, por que você não ouviu ninguém falando a respeito do combate à pornografia, que é uma das causas principais que levam à perversão sexual e que levam uma pessoa a cometer esses crimes horrorosos? Percebe de que o problema é muito mais profundo? Eles estão querendo tratar com uma simplicidade sobre redes. É inacreditável. Tem vários influenciadores por aí que estão usando crianças para poder divulgar a sua arte com músicas obscenas. Vários, inclusive, utilizando as próprias filhas para poder ficar fazendo isso. Inclusive, vários pais e mães estão usando os seus filhos para poder colocar eles em apresentações com músicas obscenas, para poder fazer gestos obscenos, para poder, de fato, adultizar e sexualizar a sua própria criança. Eu não tenho dúvidas que para combater esses criminosos precisa de penas severas, prevenção, depois monitoramento e principalmente um cuidado da família. Não tire a sua responsabilidade como família
de cuidar dessas crianças e adolescentes. Porque caso contrário, você acredita mesmo que um governo que não consegue proteger as crianças e adolescentes no mundo real vai conseguir proteger elas no mundo virtual? Não dá para cair nessa.